Então, beleza. Então, aqui nessa aula a gente vai aprender a lógica de montagem de um dashboard feito com inteligência artificial. Então, vocês podem até ver aqui que tem dois tipos de documentos. Então, um vai ser o que eu vou usar para poder ministrar essa aula e o outro é o que eu vou colocar na área de membros, porque esse daqui tem algo que esse aqui não tem. Então, já o pessoal que está aqui já no final vai ter um presente especial. Não é pitch, pessoal, é presente. Todo mundo aqui já comprou a comunidade, não precisa fazer pitch aqui não. Beleza? Então, pessoal, a maior dificuldade para vocês conseguirem fazer um dashboard igual esse daqui é justamente entender a lógica de como é que a gente faz esse cruzamento de dados. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo basicamente é visual. Isso aqui é visual. Isso aqui é visual. E o visual a gente consegue mexer da forma que a gente acha melhor. Mas o visual é o que a gente vê. O mais importante é o que tem por trás da visualização. Então essa é a maior dificuldade, é a gente entender o que tem por trás daquela visualização. Então basicamente é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Então vejam que o aplicativo, os prints que eu mostro lá para vocês dessa ferramenta aqui são do Lovable, tá? São do Lovable. Então para vocês verem como funciona. Essas duas vendas aqui da comunidade hoje, eles estão na live? Mandem no chat aí se vocês dois estão na live. Os que compraram hoje, mandem aí. Se vocês estão na live. Eu não vou lembrar o nome agora dos dois alunos que compraram hoje. Não estão? Acho que eles não estão aqui. Que eu ia mostrar aqui na prática os dois lugares que eles moram. Um veio de Minas Gerais e o outro veio de Vitória. Então depois se eles virem aí a gravação, eles vão realmente confirmar que cada um os dois são dessas localidades, tá? Então, pessoal, isso daqui que vocês estão vendo é visual. É visual, tá? É visual. O visual a gente monta da forma que a gente quer. E isso daqui vocês conseguem ter de forma gratuita, tá? Então aqui eu estou utilizando o Supabase para fazer o banco de dados da nossa estrutura. E aqui tem, nesse meu aqui, né? Isso aqui é meu. Então eu peguei alguns alunos ali para poder testar o dashboard mais o Bressan. Então aqui tem Bressan e mais 5 alunos, e gastou quase nada. Então, se a gente ver aqui, ó, gastou nem 22% no mês. Então, você consegue usar isso aqui de forma gratuita por muito e muito tempo, tá? Então, dentro da nossa comunidade, aqui no módulo de WhatsApp, a gente já tem as aulas para criar o que a gente precisa, que basicamente é o Supabase. Então vocês só vão criar o Supabase com essa aula aqui, não vão criar tabela, não vão criar nada. E a API de marketing, o token do Facebook, eu vou explicar daqui a pouco para que serve. E já respondendo a dúvida do Lucas, você entendendo a lógica disso daqui, você consegue fazer para qualquer tipo de negócio. Basta você entender a lógica e conversar com a IA, beleza? Então vamos lá. Já começando aqui, a gente precisa, quando a gente tem um dashboard desse tipo, quando a gente tem uma visualização desse tipo, a gente tem basicamente dois tipos de dados, tá? Dois tipos de dados. Então, o primeiro tipo de dado são os dados que vêm da plataforma de vendas, ou seja, as suas vendas, tá? E o outro tipo de dado são os dados que vêm do Facebook, ou seja, as suas métricas. Conseguiram entender? Então a gente tem dois tipos de dados. Primeiro, os dados que vêm da sua plataforma de vendas e os dados que vêm do Facebook. Então são dois tipos de dados diferentes. Dois tipos de dados diferentes, tá? Quando alguém questiona, fala assim, Alan, eu uso a ferramenta tal. Vou dar um exemplo, eu uso a Ultimify. E tá lá marcando as vendas.
Da onde que ela pega aquelas vendas? Ela pega as vendas, não é do Facebook. Ela pega as vendas da sua plataforma de vendas. Por isso que você vai lá na sua plataforma de vendas e cria um webhook, que é para receber essas vendas. E da onde que ela pega o gasto? Ela pega o gasto do Facebook. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer o cruzamento de dados com os dados do Facebook e os dados da plataforma de vendas. Os dados do Facebook, ele não muda. Então, a gente vai sempre pegar os dados do Facebook. Aí vem a pergunta do Lucas. Isso serve para qualquer tipo de negócio? Sim. Depende de onde você vai tirar a sua segunda fonte de dados. Ah, eu vou tirar da QIFI, vou tirar da Hotmart, vou tirar da Kirvano, vou tirar de um CRM, vou tirar de um outro lugar, por exemplo, de um lugar onde eu tenho dados do cliente de um formulário. Depende. O que vocês precisam entender é, vocês precisam de duas fontes de dados. A fonte de dados de tráfego e a fonte de dados da conversão, seja uma conversão de lead, uma conversão de compra. Aí, esse dado da conversão depende da sua estrutura para saber da onde que você vai pegar. Entender essa primeira parte aqui? Basicamente o que eu passei. Da onde que vem cada dado? O dado da conversão vem da plataforma de vendas e o dado de métrica do Facebook vem do Facebook. Tá? As vendas não vêm do Facebook. As vendas vêm da sua plataforma de vendas. Vocês vão entender como que é isso aqui na prática. Tá, Alan, eu tenho uma fonte de dados que é o Facebook e tem uma outra fonte de dados que é a QIFI, por exemplo. Como que eu uno essas duas coisas? Como que eu vou unir essas duas coisas? Como que eu vou saber que essa venda veio desse anúncio? Como que eu vou saber que essa venda, qual foi a impressão que ela teve? Como que eu vou saber que essa venda aqui, qual que foi o gasto dela? Qual que foi o anúncio que gastou, qual foi o valor gasto desse anúncio, dessa venda? É exatamente isso que eu vou apresentar para vocês e vou ensinar vocês a fazer. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente tratando do fluxo de rastreio, ou seja, da gente passar as UTMs para o checkout. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que é o fluxo de dados do cliente na sua página, tá? Ah, mas eu uso quiz. É a mesma coisa. É o fluxo de dados ali na sua estrutura, não importa a estrutura que você tenha, beleza? Então vamos lá. O cliente, ele vai clicar no seu anúncio. Então apareceu o anúncio para ele e vai clicar no seu anúncio. Então, dentro de cada anúncio, todo anúncio, ele tem um ID único. Então, por exemplo, você subiu um anúncio aqui no gerenciador. Eu subi esse anúncio aqui no gerenciador. Ele vai ter o ID dele. Esse outro anúncio aqui, ele vai ter o ID dele. Alan, e se eu duplicar esse anúncio aqui? Mesmo que seja o anúncio duplicado, ele vai ter um outro ID. Então, aí você já consegue entender que o ID de anúncio, ele é único. Ele é único. Então, por exemplo, se eu pego o ID desse anúncio aqui, eu sei que é somente dele. Eu sei que é somente dele. Então, aqui eu estou usando o exemplo lá os parâmetros de URL da UTM-File, até para explicar para vocês como que funcionam, tá? Então, quando eles pegam e mandam vocês configurar os parâmetros de UTM a nível de anúncio, vocês pegam aqueles parâmetros lá de UTM e colocam aqui, basicamente é isso que ele faz. Então, o Edge ID, ele está em UTM Content. Alan, por que eles colocam em UTM Content, não colocam em UTM Term, não colocam em UTM Campaign, por exemplo? Porque não são todas as plataformas de checkout que devolvem o UTM Term, por exemplo, o SCK, por exemplo. E praticamente todas devolvem o UTM Content. Por exemplo, a Eduz, ela vai só até o UTM Content. Então, se você colocar para o Edge ID voltar em UTM Term, ele não vai retornar, tá? Então, precisa ser em UTM Content. Então, aqui a gente vai utilizar na nossa estrutura como se fosse o UTM Content. Então, vamos lá. Então, você subiu o anúncio, colocou o Edge ID no seu conteúdo de campanha, certo? Lá, que é o UTM Content.
E beleza, assim que o lead clicar, ele vai gerar a numérica aqui, o theme content e a numérica. Então, basicamente, essa numérica, ela identifica o anúncio. Ela identifica aquele anúncio, certo? Depois, o cliente vai olhar sua cópia, papapá, e vai para o seu checkout. No checkout, ele vai realizar a compra. Então, quando realiza a compra, é disparado um webhook. Então, por isso que quando você vai lá cadastrar no dashboard, qualquer um que você use, você pega, vai lá fazer a conexão com a sua plataforma de vendas. Ah, vou fazer minha integração aqui. Tá, agora você vai pegar esse webhook aqui e vai cadastrar lá na sua plataforma de vendas. É justamente para poder receber os dados de produto, tá? Então aqui eu peguei um exemplo do webhook da Quickfire para vocês verem. Ó. Então, por exemplo, aqui na Quickfire eles retornam os parâmetros de UTM aqui. Então, por exemplo, ele retorna o UTM content aqui. Então, toda essa carga de dados, ela vai para a sua plataforma de dashboard lá, para o banco de dados, onde está o dashboard, e tudo é salvo em um banco de dados. Então, aqui, basicamente, ele pega a data daquela venda, o nome do produto, o valor do produto e o Ad ID. Então, o Ad ID, ele vem no corpo do webhook, tá? Ele vem no corpo do webhook. Então, no nosso caso, onde que eu setei para vir o Ad ID? Mandem no chat se vocês já conseguiram entender. Qual o parâmetro que eu setei para vir o Ad ID? No Theme Content. Não, FBCLID não. FBCLID é parâmetro identificador de clique de anúncio. Não tem nada a ver o que a gente está falando aqui é rastreio. Então aqui a gente não está falando de enviar dados para o Facebook. A gente está falando de ter os dados. FBCLID é o identificador de clique de anúncio e não o identificador do anúncio. Beleza? Tem diferença. Então vamos lá. Então, beleza. Ele foi pro banco de dados com todos os dados ali do usuário, pode ser os dados do usuário, mais o nome do produto e mais o Ad ID. Então o Ad ID está quietinho lá no banco de dados da plataforma de vendas. Beleza, aí agora vem o cruzamento. Então, através da API de marketing do Facebook, a gente faz uma requisição API. O que é uma requisição API? Uma requisição API basicamente é o seguinte: é uma via de mão dupla. O webhook, ele é uma via de mão única. Ou seja, o webhook ele só envia. A API não. A API a gente pede alguma coisa e obtém uma resposta. Então você vai pedir para o Facebook. Facebook, eu quero a data, os gastos, as impressões, os cliques no links, as visualizações de página, o IC e também os Ad IDs de todos os anúncios que estão rodando. Então ele vai devolver isso. Devolvendo isso, a gente faz o cruzamento. Então a gente cruza esses dados. Então, por exemplo, o Ad ID que está lá no banco de dados, quando chegar o do Facebook, ele vai falar: opa, esse Ad ID gastou tanto. Esse Ad ID teve tantas impressões. Esse Ad ID teve tantos cliques no link. Esse Ad ID teve tantas visualizações de página. Esse Ad ID teve tantos IC. E aqui a compra, ela vem da plataforma de vendas. Então, assim, quando a gente utiliza uma plataforma dessas de dashboard automático, basicamente é isso. Ela pede para a API de marketing do Facebook, dados que não são dados calculados. O que não são dados calculados? Data não é um dado calculado. Gasto não é um dado calculado. Impressão, igual está aqui, não é dado calculado. Clique no link não é dado calculado. Visualização também não é dado calculado. É algo que o Facebook ele já tem de forma nativa. O que é dado calculado? ROAS é dado calculado? Sim. O que é o ROAS? É o número
o faturamento dividido pelo gasto. É um dado calculado. Da onde que você pega o